E aí, já estamos no ar? Estamos no ar, Jorge. Então, sejam muito bem-vindos, não politiqueiro, não politiqueira, a mais um episódio do Tudo Menos Política. Pessoal, hoje, inicialmente, né, Rafael, pedir para você que está nos assistindo no YouTube, no nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sininho, que isso é muito importante. E quando você fala, aparece umas coisas animadas assim, ó. Exatamente. Então, por favor, galera, se inscreva no nosso canal para que a gente continue produzindo material de qualidade. Estou aqui ao lado, eu sou o Jorge Aguiar, estou aqui ao lado desse cara bonito, inteligente, querido, bem-sucedido, dos olhos verdes, este galã, mais galã que Tony Ramos. Galã de quermesse. Como é que é o nome dele? Eu, Dom Jorge. Não, galera, é o Dom Jorge, é a nossa produção. Rafael Milas. Aê! Muito bem. É o galão. É isso Galão. aí. Rafael, Galão. fala pra galera aí quem que é o nosso convidado de hoje, do nosso terceiro episódio do Tudo Menos Política. Cara, o nome dele é Paulo. Ele é engenheiro agrônomo, formado na Exalc, lá de Piracicaba, cidade onde eu morei, inclusive. Ele é um podcaster já muito antigo, antes de todo mundo pensar em podcast. Lá estava ele sozinho, desbravando o mato e carpeando sozinho tudo. Pra que hoje é modinha, ele já era raiz daquela época já. E também é engenheiro da Nutripura. Isso, trabalhando na Nutripura. Hoje eu tô como na parte de marketing da Nutripura, né? Então, pessoal, esse é Paulo Ozaki, do podcast Agro Resenha. Seja muito bem-vindo, Paulo. Que grande honra tê-lo aqui. Cara, a gente está super feliz. Nós vamos falar de uma matéria, de um assunto muito legal, afeta nosso estado. Quando você vai para São Paulo, quando você vai para o Rio de Janeiro, quando você vai para fora do país, todo mundo fala, você é de Cuiabá, Mato Grosso, da terra do agro e tal. E às vezes muito do cuiabano, da gente da capital ou mesmo do interior. Conversa pouco, fala pouco, discute pouco e nós vamos passar a entender um pouco esse universo. Então, por favor, conte para a nossa galera que está nos ouvindo, nos assistindo, um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como você chegou até aqui. É isso aí. Bom, prazer, cara, estar aqui com vocês. Muito legal. Essa é uma experiência nova para mim. Por mais que eu esteja há quase 4 anos no mundo do podcast, eu nunca gravei num estúdio, cara. Ah, que legal. Primeira vez. E outra coisa, é a primeira vez que você é o entrevistado também, né? Ou não? Não, eu já participei de outros podcasts, né? Como entrevistado. Inclusive, essa é uma ótima estratégia para quem quer trabalhar com podcast, é participar de outros, né? Porque daí você vai trocando audiência. Trocando experiências também. Experiência. Então... Tá, mas vamos contar a verdade. Só chamamos ele aqui, foda-se Agro Resenha, nada a ver com isso. A gente queria aprender as técnicas de como fazer um podcast bem sucedido. Vamos dar um migué, vamos falar sobre agro. que se foda, né? Foda o agro. Posso revelar o que a gente estava falando aqui antes da gente começar? Aquela sua história da infância, de... Não. Opa. Vamos falar. Com os primos da infância, que é a história? Pessoal, eu tenho aqui agora um desafio. Comer tatu é bom, mas a dor nas costas, né? Na verdade, galera, a gente estava conversando aqui, é o seguinte. Nós temos um grande personagem do agro no estado de Mato Grosso que hoje está em evidência. E eu quero fazer um desafio a você que está nos assistindo, nos ouvindo. Que é o seguinte, vamos fazer Elusmar Schaeffer ser o grande patrocinador do Tudo Menos Política. Para que você que não conhece quem é Elusmar Schaeffer, é aquele torcedor do Colorado, do nosso querido internacional amado Salve Salve, que até eu agora virei Colorado. Elusmar Schaeffer. Você não era Paulino? Não era Paulino até meia hora atrás? Vamos depender se o Elusmar vai. Até ajudamos ele, né? Com o São Paulo ajudou. Exatamente. Eles só não fizeram a parte deles. Então, pessoal, você que está nos assistindo, está feito... lançado o desafio. Ajude essa mensagem chegar a Elusmar Schaeffer. E qual que é o desafio que você falou, Rafael, da nossa logo? Sim, mudaremos a cor da logo. Nada de azul. Será toda vermelha. Tudo vermelho. Elusmar, se você patrocinar a gente, esse Tudo Menos Política vai deixar de ter azul. Vai ser tudo vermelho. Tudo menos já é vermelho. Né? Só mudar o tudo. Só mudar o tudo e política. Então, cara, desculpa aí, Paulo. Agora, por favor, a palavra está contigo. Conte um pouquinho agora da sua a gente já sabe a verdade, o motivo que você está aqui. Podemos focar no assunto e como fazer um podcast. É isso aí. Então, moçada, eu comecei nesse mundo dos podcasts aí mais ou menos 4 anos, né? Era tudo mato ainda. Eu abri picada, né? Como diz o outro, né? Mas quando eu comecei não tinha nenhum podcast sobre agro, né, cara? Mas assim, um pouco das minhas raízes, eu sou mato-grossense, né, cara? Eu sou cuiabano mesmo. E a minha família, o meu avô,
ele tinha fazenda, né, no interior de Mato Grosso, para frente de Guiratinga, quase divisa com Torixoréu, né? E ali a gente foi criado, minha mãe, né, na verdade, foi criada na fazenda e tudo mais. E meu avô era pecuarista, na época da soja, ele foi um dos primeiros a plantar soja naquela região ali também, né, com meus tios e tudo mais. Então, apesar de eu ter vivido praticamente a vida inteira na cidade, né, praticamente não, a vida inteira na cidade, eu nunca morei no campo, as minhas raízes são muito voltadas à família, né, cara, que teve o sustento baseado na agricultura, né, na agricultura e na pecuária. Não necessariamente eu imaginei que eu fosse seguir esse caminho, né? Inclusive, tinha outras ideias, e aí eu fui fazer vestibular e escolhi agronomia. Você sempre foi nerd, assim, né? Você sempre foi um cara inteligente e tal. Ah, cara, não sei. Acho que não. Ou você era aquele cara que passava arrastado? Acho que era esforçado. Isso... Cara, mas nem o nerd se considera nerd. Exatamente. Você vê que o cara é nerd quando ele fala, era esforçado. Não, era esforçado, né? Inclusive, nós temos um amigo muito em comum aí, que é o Bidão, né? O Bidão, vamos. Ô, Bidão, um abraço pra você, pro Rui, né, para todos os nossos amigos do agro. Vamos mandar aqui, ó. Exato. O Rui, o Bida, da Green, o Pablo, da Meta, né? São pessoas que convivem com a gente, sabem. Só pra completar, você foi o primeiro podcast de agro do Brasil, então? Positivo. Então, isso é uma coisa interessante, né? A minha história sempre foi envolvida com a pecuária. Eu fiz agronomia e minha história foi muito envolvida com a pecuária. Então, na época da escola mesmo, da faculdade, eu trabalhei muito no campo, fazendo estágio, trabalhando em fazenda mesmo. E aí, mais ou menos no final da graduação ali, me surgiu uma oportunidade de trabalhar com o mercado, né? Então, eu tinha um conhecimento técnico, né, de trabalhar no campo e tudo mais. E aí surgiu essa oportunidade para trabalhar com o mercado no CPEA. Você já deve ter ouvido falar, que é o Centro de Estudos Avançados. Não ouvi. Mas é o Centro de Estudos Avançados em Economia Agropecuária. Ele é o que faz os indicadores de preço, né, do boi, da soja, do milho, né? Basicamente são eles que fazem. Eu fui trabalhar lá com o mercado. Então eu fiquei lá mais ou menos uns 4 anos. E aí no finalzinho ali de 2013, surgiu a oportunidade para eu ir trabalhar no Pará. Ia trabalhar numa fazenda no Pará para, enfim, implantar alguns sistemas de intensificação de pecuária lá. Para ganhar dinheiro mesmo, né? Exato, pode cara. Falar, o salário lá era top. Eu fui. Mas era mesmo. Pô, Pará, lá, a cidade mais... A vila mais próxima era 30 km da sede. Nossa. Então, se eu quisesse comer um espetinho de gato, eu tinha que andar 60 km, entendeu? Eu ia pra cidade uma vez por mês. Então não tinha de gastar o dinheiro. Não tinha, cara. Não tinha. Não é que você ganha bem, então de gastar o dinheiro. Exato. Mas é exatamente isso, cara. Bom, lá eu fiz meu pé de meia, né? Porque legal, eu fiquei um pouco tempo lá, mas fiz um pé de meia, porque não tinha gasto, cara. Não tinha gasto. Eu tinha uma parcela de um carro que eu tinha comprado quando eu tava morando em Piracicaba ainda, né? Então fui lá, tinha esse desafio de implantar esse sistema, mas o salário era muito bom e tudo mais. E foi lá que eu conheci o podcast, por incrível que pareça. Eu acho que no Pará. Eu fui pro Pará única e exclusivamente na minha vida pra conhecer podcast, cara. Que legal, Paulo. Então Pará brotou Joelma e o podcast. É verdade. Exato. Tinha um consultor na fazenda, que ele era exalquiano. Né? Ele tá vivo. A Exalc é uma das faculdades mais fodas do Brasil. É a mais top. Assim, em termos de agronomia, né? É uma faculdade de agronomia, né, que hoje tem outros cursos, mas ela surgiu como uma faculdade de agronomia. A Exalc ela é vinculada à Universidade de São Paulo, né? A USP. Isso, exato. Então você se formou não, quem é o braço direito da USP. Cara, o cara fala que ele não é nerd, né? Quem entra lá é o cara mais nerd de todos, assim, cara. O lugar é nada. Tem uma ideia, as pessoas vão pra lá final de semana pra, tipo, fazer piquenique, acampar, porque o lugar é lindo, né? Não, é bonito, cara. O lugar é lindo. É um dos campos mais bonitos, assim, que eu já vi. Eu sei que tem outros campos muito legais. Não, mas Exalc é lindo. Então, pessoal que está nos assistindo, entendam a pessoa que está sentada nessa mesa. Exalquiano. O cara, ele é o primeiro podcaster de agro do Brasil. Não, e um dos primeiros do Brasil, porque 4 anos atrás ninguém falava de podcast. Não. O cara estudou na faculdade de agronomia mais respeitada da América Latina. Então, assim, para vocês terem uma noção do gabarito do cara. É verdade. Assim, a Exalc, apesar de eu ter estudado lá, a Exalc ela é número 5 no mundo em faculdade de agrárias. Assim. Ela tá entre as 5, assim, é uma das principais, né? Mas... Então, aí eu fui pro Pará, cara. Descobri o podcast. Então, aí tinha esse consultor que eu falei. Ele é exalquiano também. Ele chegou lá e tal, e ele sabia que eu era exalquiano já também.
Ele falou assim, cara, você conhece o que é podcast? Eu respondo o que a maioria das pessoas responde. Né? Pode o quê? Pode o quê? Eu falei, não, cara, podcast. Aí foi explicar pra mim o que era. E aí, cara, foi ali que eu descobri. Porque assim, na fazenda eu não pegava internet, não tinha, né? Em 2013, no Pará, internet... só tinha internet na sede, tá certo? E aí ele me ensinou que você podia deixar baixando os episódios e depois você podia escutar offline. Cara, foi a salvação, assim. Já no Spotify isso? Não, na época não tinha Spotify, mas tinha outros agregadores de podcast, né? Eu escutava no Castbox, no caso, né? E aí, cara, eu descobri o mundo, né? Porque eu tava lá no Pará e podia ver notícias do Brasil inteiro, podia ver podcast fora do Brasil e tudo mais, né? Então eu fazia assim, deixava o celular na sede lá baixando os episódios de dia, chegava à noite, tava lá sem TV, sem nada, e escutar podcast. Pode te interromper um segundo? Pode, na hora. Você que já, se nós transportássemos a sua história para uma história de vida, você já tem cabelos brancos no podcast. Alguns. Se comparado a nós, né, Rafael, que ainda não aprendemos não aprendemos a andar ainda. Paulo, o que é podcast? Cara, podcast, ela basicamente é uma mídia. Tá? As pessoas confundem muito podcast com programa. Né? A gente tem aqui um show. Não era isso? Um programa é o tudo menos político. Como assim não é um programa? Podcast é o meio de transmitir. Podcast é um meio de transmitir. Assim como a televisão, assim como o rádio, o podcast é uma mídia. Né? E ele é transmitido via internet através de um feed RSS. Que basicamente é mais ou menos como se fosse o blog. Você lembra no blog que você assinava o blog? Sim. E aí, a hora que saía um artigo novo, pintava lá no seu e-mail, tem artigo novo no blog? O podcast usa a mesma ferramenta, só que para transmitir áudio. Né? Então, o podcast é a mídia. Tá certo? E ele vem da junção dos termos broadcasting, né? E do iPod. Porque na época era só o iPod que tinha o podcast. Então foi uma junção das duas, né? Ele usou a tecnologia RSS, o podcast foi criado em 2004. Então é uma mídia recente. É uma mídia bastante recente. Então ele foi criado em 2004 e o objetivo era justamente transmitir arquivos de áudio via um feed RSS, né? Então, o que acontece é que assim, se o seu Spotify, ou o seu Apple Podcasts, ou Deezer, qualquer um dessas ferramentas, nessas plataformas de streaming, ou agregadores de podcast que a gente chama, o que vai acontecer é que se você assina o Agro Resenha, ou assina o Tudo Menos Política, o que vai acontecer é que quando sair um episódio novo, vai chegar uma notificação lá no seu celular falando assim, saiu um episódio novo do Tudo Menos Política. Eu acho que a grande sacada disso tudo... Jorge, fazendo tudo errado, cara. Eu não sabia nada disso. É verdade. O que tá fazendo aqui, cara? Do que ele falou pra mim é novidade, eu não sabia nada. Na verdade, o que nós vamos fazer é tudo menos podcast, então. Vamos lá, tudo menos podcast. Mas RSS. É um feed RSS. Eu achei que tá falando da União Soviética, o RSS. Ô, Paulo, sabe o que eu acho que é a grande sacada? Mas esse é um erro muito comum, cara. Mas assim, tem gente que é mais radical. Os podcasters raiz, eles acabam sendo um pouco mais radical. Falam assim, esses caras que faz podcast pelo YouTube, isso aí não é podcast. Tem um monte de podcast que fala assim, cara, Flow Podcast não é podcast porra nenhuma, não sei o quê. Cara, salve família. Mas, eu tenho comigo que tudo que é conteúdo que você transmita de alguma maneira... se você coloca num feed lá... Eu acho que a grande sacada, Paulo, eu vou ser bem sério contigo. O que é feed, cara? Eu acho que a grande sacada disso tudo, de podcast, se não é podcast, se é no YouTube, seja lá o que for, é a capacidade hoje que o cidadão tem de ter a informação a hora que ele quiser. Exato. O cara tá tipo, acordei, vou tomar café da manhã e vou ouvir o Agro Resenha. E agora eu vou ir pro banho tal, e vou deixar ali ouvindo o Tudo Menos Política. Na verdade, você escolhe o momento em que você tem acesso à informação. Que eu acho que é isso que, às vezes, por exemplo, o programa do Ronco está no ar há mais de 40 anos. É muito bom, inclusive. Né? A hora do Ronco. Né? Mas que horas que passa? Às vezes a hora que a gente já está no trabalho, né? Já está nos escritórios, já está nos seus afazeres cotidianos. E aí... Você não tem opção, cara, de falar assim, agora eu vou ouvir o Ronco, tipo, 11 horas da noite, a hora que eu for dormir. Exatamente. Mas eu tenho condição de ouvir o Tudo Menos Política e o Agro Resenha. Eu defino podcast com uma só palavra. Liberdade. Lindo. Liberdade. Perfeito, Você cara. pode escutar a hora que você quiser.
E outra, cara, pra pessoa te escutar, bicho, é um trampo. Porque ele tem que entrar num agregador de podcast, ele tem que achar o seu podcast, ele tem que assinar o seu podcast, ele tem que baixar um episódio, ele tem que parear no Bluetooth ou colocar um fone de ouvido e escutar o seu episódio inteiro, cara. É verdade, cara. Nossa, é verdade. Meu amigo. Jorge, eu não sei, cara. Tu tá falando assim, eu não sei se a gente fez certo, hein? Vamos voltar pra aquela ideia de montar um bar. Tudo menos cerveja. Tudo menos cerveja. Tá, mas a pergunta, dá dinheiro esse trem, cara? Porque assim, a gente botou muito dinheiro aqui, a gente tá pensando no dinheiro, é verdade. Você tá aqui pra te aprender e É por isso que a gente tá pedindo pelos Mar patrocinar a gente. Você sabe que eu escrevi um e-book ano passado chamado assim, Como Fazer um Podcast para Não Dar Lucro. Nosso caso, esse aí, ó. Eu escrevi esse e-book. Mas qual que foi o grande intuito dele, né? Quando eu falo sobre podcast, a minha visão é o seguinte, cara. É um negócio que você tem que fazer porque gosta. É um negócio que você tem que fazer por algum propósito, por alguma coisa que você vai deixar um legado, né? Quando você faz isso, muito bem, você prioriza quem você vai trazer, o conteúdo que você vai colocar. Quando você faz isso, você está fazendo um podcast para não ganhar dinheiro. Uhum. Só que o que acontece é uma coisa muito mágica. É natural. É natural. Uhum. Você vai fazer os seus podcasts com qualidade, você vai fazer um negócio com propósito, vai trazer gente que você gosta, vai fazer uma parada que você curte fazer. E as pessoas, cara, o tesão passa pelo microfone, cara. Quem tá escutando aí agora, tá vendo o que eu tô falando aqui, eu não tô falando da boca pra fora. E também tá fazendo um negócio, a gente tá dando risada, um negócio que a gente curte, cara. Então, no fundo, tem uma frase que o Luciano Pires fala, né, que é o do Café Brasil. E é uma frase de um cara que chama Alfred Tomates. Ele fala que as ondas sonoras é como se a gente estivesse vibrando junto com a pessoa. Já parou pra pensar nisso? Verdade. É verdade. A gente tá vibrando junto, cara. Então, você imagina que a gente tá agora no ouvido de sei lá quantas pessoas. No fone de ouvido das pessoas. No fone de ouvido dessas pessoas, estão falando diretamente pra ela. E ela tá escutando a gente com atenção e falando assim, cara, esses caras estão fazendo um negócio da hora. Ou não, Por quê? né? Ou não, exato. Porque tem muito... Por isso que eu falo, faça um podcast pra não dar lucro. Uhum. Mas o objetivo não é esse. Faça um podcast que você curta fazer, cara. E se eu quiser baixar esse e-book seu, baixa onde? Eu te dou, cara. Você pode passar lá. Mas divulguei para as pessoas. Cara. Não, hoje ele tá disponível na Amazon, né? Mas pra quem escutar o Tudo Menos Política, eu mando. Vou deixar o link sabe, aqui. Paulo, é interessante o que você falou. Poucas vezes eu exponho muito minhas crenças, meus valores, que eu acho que isso, quem me conhece já, né, sabe. Mas tem uma palavra na Bíblia que chama muita atenção, que quando fala assim, que tudo que você faça como se fosse para Deus. É isso aí. Está em Colossenses essa palavra. Então, assim, isso é muito, muito legal, porque tudo, ele não fala assim, quando você amar o seu filho, faça um esforço para Deus, quando você dirigir, faça, não é tudo. Então, assim, quando eu estou aqui nesse podcast, eu estou fazendo o meu melhor, cara. Exato, cara. Entendeu? Eu dou tudo que eu tenho, que eu posso, para isso aqui ser legal, ser um ambiente agradável, para as pessoas saírem aqui aprendendo um pouco mais. Então, isso é muito interessante e eu acho que faz parte de você ter uma coisa de sucesso que leva uma coisa bacana pro coração das pessoas. E Jorge, eu vou te falar, cara, se você faz isso, você e o Rafael faz isso toda vez que entrar aqui, quem tá escutando agora, nesse momento, tá sacando, velho. É verdade. Porque não tem, o áudio não mente, meu amigo. Isso é verdade. O áudio não mente. O cara que não quer fazer isso aqui que a gente tá fazendo aqui agora. Cara, que horas são agora aí? Agora são 8h10 da 8h10 da noite, numa terça-feira. Exatamente. A gente podia estar lá na nossa casa, né? Assistindo uma TV, olhando vídeo no Mas YouTube. Mas não. nós estamos aqui, cara. Gravando para esse programa ir ao ar amanhã. Porque a gente quer, velho. E é da hora, entendeu? Tá dando risada, tomando uma cerveja. Cara, Isso, minha cerveja acabou, Dom Jorge. isso é o lance, cara. Pra mim, podcast é isso, cara. É entrega, é a gente fazer um bagulho que a gente gosta mesmo. E não tem como não ser legal. Cara, se uma pessoa escutar isso aqui e falar assim, puta, olha o que o cara falou ali, foi da hora. Tá Já feito, valeu, velho. já valeu a pena. Tá Paulo, feito. Mas uma coisa importante também, se nós conseguíssemos conciliar o que amamos fazer, o que fazemos como se fosse Sim. para Deus,
E também, se nós conseguirmos ganhar um bererezinho, ganhar, fazer disso, se não a fonte de renda, um complemento. Claro. Entendeu? Então, da sua experiência, você já está conseguindo oferir algum ganho financeiro? Como tem sido essa experiência? Não, cara, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, eu quando comecei o Agro Resenha, eu tinha como meta, assim, viver do Agro Resenha quando eu tivesse 40 anos. Massa. Lindo. Tá ligado? Hoje eu tô com 35, feitos ontem, inclusive. Parabéns, cara. Isso aí, cara. Então, eu tinha essa visão. Não sei, sabe, eu não sei se o Agro Resenha vai ser a bola da vez quando eu tiver 40, mas foi através dele que um monte de coisa surgiu, né? Uhum. E eu esperava, sinceramente, começar a monetizar o Agro Resenha com mais ou menos uns 5 anos de podcast. Tá? Se fosse alguns anos atrás, se você falasse 7 anos... Você começou em 2017. Comecei em 2017. Ninguém falava disso. Ninguém falava e a hora que eu... E eu escutava, tá ligado? Só que eu escutava desde 2013, cara. Nossa, cara. Você tá entendendo? E tipo, em 2013 eu procurei pra ver se tinha algum podcast de agro. Não tinha. E, cara, na época nem me deu na telha de falar, um dia eu vou ter um podcast. Não. Mas foi escutando um podcast que eu falei assim, cara, deixa eu ver se tem. Fui lá, não tinha ainda. Falei, vou fazer. Porque uma hora alguém vai fazer. E quando você olha podcast e a turma do agro, tem muita sinergia. Cara, na época que eu escutava, eu rodava 3 mil quilômetros por mês. Dentro de um carro, viajando. São infinidades de podcasts. Eu escutei assunto pra ouvir. Exato, cara. Então assim, eu falei, isso aqui vai virar. Isso aqui vai virar. E é o seguinte, eu vou fazer... Não tô visando lucro agora, vou fazer para aprender. E aí o negócio foi indo, cara. Foi indo. E aí chegou um momento que as pessoas que eu não... Assim, o primeiro momento é você distribuir para quem você conhece, tá certo? Você manda lá no Zap, pros amigos e tal. E aí os seus amigos, a hora que escuta, falam, putz, esse negócio é legal. Aí o cara passa para um amigo. E aí vai, entendeu? Pirâmide. Multiplicando. É pirâmide do bem. E você sabe que tem uns 2 anos que eu falo de podcast, cara. Fazer podcast, nunca saía. Mas encontrei o cara certo. Isso aqui foi idealizado pelo Rafael em 2017, né, Rafael? Foi. Então isso aqui que a gente está realizando em 2021 é um sonho que nasceu no coração desse cara aqui e a gente foi amadurecendo até que hoje conseguimos transformar em realidade. Mas uma coisa que é interessante que você falou, Paulo. Você falou assim, eu pensei em juntar o agro, que é o meu seu ganha-pão, e o podcast, que é o que você ama. Cara, perfeito. Sabe o que eu fico pensando? Você que está nos ouvindo, que é padeiro, açougueiro, médico, engenheiro da construção civil, você que é advogado, cara, olha o nicho que essa galera não descobriu ainda. Que sabe, cara, a gente já podia estar, multiplicando isso e para todos os setores. Gigi, Rafael, em podcast, tudo é mato ainda, cara. Tudo é mato ainda. Tudo é mato. Eu falo de agronegócio, mas no fundo, eu não falo de agronegócio. Eu falo de pessoas do agronegócio. Se você olhar meu podcast, eu não tenho uma temática específica, tá certo? Eu trago pessoas diferentes para falar sobre agronegócio. No fundo, eu tô chamando elas pra falar sobre a vida delas, sobre o que elas fazem. Que é o que mais acontece, no fundo. Entendeu? É igual aqui, até agora não falamos nada sobre a área dele, né? Você já imaginou, cara, um cara falar sobre casamento? Tem um podcast de casamento. Tem podcast de casamento, cara. Tem. Nos Estados Unidos tem um podcast em código Morse, meu amigo. Caramba, você tá brincando. Tô falando pra você, cara. E é livre. A gente faz muito podcast de entrevista, mas, cara, tem uma infinidade de formatos que a gente pode fazer. Entendeu? Então é uma liberdade grande, tanto para criação e tanto para quem escuta. Porque no fundo o podcast, assim, o mundo tá tão louco hoje, que o podcast as pessoas que têm desejos e coisas que gostam particulares, querem encontrar pessoas que também gostam daquilo. Exato. No mundo inteiro. Então, assim, por causa de Agro Resenha, pessoas que gostam de agro do Brasil inteiro se unem naquele momento para ouvir sobre aquilo. Exatamente. É bem segmentado, igual você falou. Segmentado. Um cara de fato, um açougueiro poderia ter, uma doméstica poderia ter, qualquer um poderia ter. Exatamente. Porque vai achar eu pessoas... acho que... E o podcast é uma mídia essencialmente de nicho. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Ela é uma mídia essencialmente de nicho. E diferente da televisão, do rádio, né? Que é uma mídia muito mais de massa. Quando se fala em... A primeira coisa, o que você me perguntou e eu vou direto ao ponto nela.
quando se fala em monetizar podcasts, as empresas, as pessoas que visam essa mídia como um bom canal para você fazer um nome, elas precisam entender que o podcast nunca vai ser uma mídia de massa. Tá certo? E outra coisa muito importante, televisão, você paga uma nota para passar 30 segundos lá na TV, né? Uma nota. Aquilo ali é um tiro de canhão, velho. Se cair 3, tá show. Podcast não, velho. Podcast é sniper, velho. Quem tá escutando vocês aqui hoje gosta de quê? Política. Então, anuncia aqui. Entendeu? Quem tá escutando o agronegócio gosta de quê? De agro, meu irmão. Meu amigo, é na veia, cara. É na veia. Não tem isso, sabe? Então, essa é a grande diferença. Só que a diferença é que o podcast não vende. A gente não vai chegar aqui e falar assim, compre, não é igual no AM, né? Sim. Ou no FM. Compre não sei o quê, 10% de... Não existe, cara. Isso aqui é sobre criar relações, sobre criar vínculos, pensamentos. Né? Pensamentos, exato. Ideias. As pessoas querem alguém para se conectar. Você falou uma coisa que me lembrou uma conversa que eu tive essa semana, não lembro quem foi, se foi o Odon, quem foi. Tipo assim, pensa, se um cara que nem tipo Faustão decide ter um podcast, não ia dar certo. Porque ele é de massa. Provavelmente não daria certo. Qual que é o nicho que ele ia atacar? Sabe? Então, assim, pode ser que desse certo, mas se fosse um podcast bosta, cara, não faz sucesso. É verdade. Vamos finalmente tocar na área dele? Vamos. A gente tá falando várias coisas, várias habilidades aqui, não tocamos na área dele. Empreender, Paulo. Vamos para a área dele, mas também falar um pouquinho da questão de empreendedorismo. Nós já sugamos que tem sugar dele já. Porque é interessante, né, cara? A questão... Como que é empreender no agro hoje? Nós temos um estado que às vezes mais atrapalha do que ajuda. E esse relacionamento que você tem com produtores, com pessoas que estão produzindo o alimento para o mundo, né? Como que é empreender hoje, Paulo, no Brasil? Tá difícil, tá fácil? No agro, especificamente. Assim, empreender no Brasil é uma baita de um problema, né? Problema não, mas assim... É um desafio, É um desafio, né? Só que não tem nenhum setor hoje no Brasil que é tão próspero quanto o agronegócio. Não existe. E as dificuldades, quais são? Cara, são várias. Climática, né? Eu já sei que é um... se você for trabalhar... Porque assim, acho que é importante a gente voltar um passo e explicar o que é agronegócio. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Muita gente fala agronegócio, acho que é produzir, né? O agronegócio, ele é um sistema, né? Desde da cerveja que nós estamos tomando até o cara que está vendendo pneu para o trator. Tá certo? Sim. Então, quando a gente fala em agronegócio, a gente fala de um sistema, que é o sistema agroindustrial, que dentro desse sistema agroindustrial a gente tem várias cadeias, vários complexos agroindustriais, né? A carne é um complexo agroindustrial, a soja é um complexo agroindustrial, tudo isso faz parte de um sistema, né? Então, quando a gente trata de agronegócio, a gente está falando de vários elos de cadeia, vários elos desse sistema, e a produção agropecuária é uma delas, né? Quando a gente fala de produção agropecuária, obviamente, que é aí a agropecuária, que é a diferença de agropecuária para agronegócio, né? Sim. Então, a agropecuária, aquilo que é produzido dentro da porteira, soja, milho, algodão, no nosso caso, que são os grandes, né? Boi e tudo mais, e qualquer outra cultura agrícola ou pecuária, é uma indústria a céu aberto, cara. Tá certo? O ser humano tem há milênios tentado controlar o clima, né? O tempo e tudo mais, ou suprir as deficiências que o clima dá, né? Se chove, a irrigação chove, é uma delas, por exemplo. Se você for para pensar, a gente está tentando suprir uma necessidade que é intrínseca à agricultura, né? Então, cara, quem empreende no campo é essencialmente uma pessoa que toma risco, né? Então, por si só, já é uma atividade só para ser aberto já é um risco. Entendeu? Sim. Óbvio que dentro de cada uma delas, dentro da agropecuária, tem vários segmentos que você pode seguir, né? Você pode ir para hortaliça, que é um negócio super complexo. Todo mundo acha lindo ter uma alface, né? É fácil. A aparência que dá é que é mais controlado, né? Ou não? Um pouco, depende do sistema. Depende do sistema, né? Se for um sistema, por exemplo, daqueles caninhos que passa água, né? Dentro. Hidropônico, no caso. Exato. Legalmente falando. Chama-se hidropônico. Eu ia falar isso agora. Tinha outra imagem hidropônica. São os caninhos
que os alfaces ficam dentro do cano e passando água limpa ali. É água com... Dá pra plantar alface assim? Com adubo. Água com adubo. É mais ou menos isso aí mesmo. Então, a água é o veículo, né? Como se substituísse o solo, a terra e tudo mais. Só que tem sistemas que é a terra. Né? E aí você está sujeito a tudo que o clima pode dar. Então, assim, o que eu sempre costumo dizer é que o cara que empreende no campo, ele é um tomador de risco por natureza. É um doidão, né? É um doidão. Dependendo do sistema, é mais, ou dependendo do sistema e dependendo da cultura, ele é mais ou menos, né? Agora, quando a gente fala antes da porteira, é o cara que fornece o insumo, né? Por exemplo, eu trabalho numa indústria que fornece insumo, né? Eu estou antes da porteira. Certo. O cara que fornece trator, o cara que fornece ração animal, o cara que fornece fertilizante, o cara que fornece defensivo agrícola, né? Sim, cara, tem uma pergunta interessante para a gente fazer, que às vezes a tecnologia ela auxilia o homem do campo, por exemplo, na questão climática. Mas às vezes ela pode trazer uma anomalia, uma questão ali, até de questão de relação humana, que assim, se nós pensássemos no homem do campo, que ele trabalha efetivamente no campo, há 20 anos atrás ele não tinha um celular na mão, sabe? Ele não tinha acesso à internet, a um WhatsApp, a um vídeo de mulher pelada. E agora, cara, o filho dele, que está agora com 18, 20 anos, ele tem acesso a tudo isso aí. Ele não quer ficar no campo, meu irmão. Ele quer ter os X-vídeos. Ele quer X-vídeos, sabe? Só calo na mão, né? Exatamente. Paulo, isso não está trazendo, cara, um pouquinho de dificuldades para o empreendimento, para a questão do empreendedor do campo? Cara, acho que aí tem 2 pontos que você tocou que são importantes, né? Tipo assim, quando se fala em tecnologia no agro, né, vamos dizer, a gente tem alguns viés que a gente tem que trabalhar, né? Quando eu falo em tecnologia, muitas vezes a maioria das pessoas pensam no celular, né? Pensa no sensor que está lá, pensa no drone, numa câmera, né? Que está fazendo alguma coisa que antes não fazia. Mas no agro tem a tecnologia embutida nas coisas. Você está entendendo? Embutida nas práticas, que são a ciência agrícola, né? A ciência agrária, vamos dizer assim. Então, você fazer um plantio direto, por exemplo, hoje, é uma baita de uma tecnologia, cara, nacional. O que é isso aí? Plantio direto é o que revolucionou a agricultura no Cerrado, por exemplo. Hoje quando você tira uma cultura, você não precisa revolver a terra. Você planta em cima da palhada. Né? Nos Estados Unidos, você tem que revolver a terra, tem que arar, gradear. Aqui você não faz isso, é uma prática conservacionista. É uma tecnologia nacional, uma tecnologia agrária. Né? Os caras da Exalc pensaram. Não foi cara da Exalc não, cara. Isso é uma prática... É o dia a dia. É uma prática massa, que é cara. feita. Mas e se exportar para o mundo hoje? Cara, isso é uma prática quando a gente fala assim em agricultura tropical. Isso hoje tem muito aqui nos trópicos. Né? No Brasil, o Brasil foi o precursor, tem sim em outros lugares, mas isso é o que foi difundido no Brasil. Então a gente tem que pensar em tecnologia, por exemplo, o que tem de tecnologia numa semente, cara, de soja, você não tem noção de quanto estudo e quantos anos de desenvolvimento que tem ali. Caraca. Em laboratório e tudo mais, entendeu? Que foda, né, cara? Então quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente pensa, né, no microfone, no celular, no drone, mas, cara, tudo que já foi desenvolvido em ciências agrárias hoje, cara, pra gente estar do jeito que a gente tá hoje, velho, foi muito crânio, velho. Foi muito cérebro, foi muitas horas de estudo, foram, assim, milhões de dólares investidos, sabe? Eu não sei se você sabe, eu tenho um cunhado que é agrônomo. E ele, assim, cara, ele chegou no estado aqui quando tudo era mato mesmo, sabe? E aí ele conta assim, ele fala, Jorge, quando eu cheguei aqui, a gente começava uma picada, e se a gente errasse 1 metro aqui no início, a gente chegava a quilômetros no final, né? Porque vai fazendo um ângulo diferente que você, no final, você não chega no ponto que você deseja. Exato. E hoje o GPS é animal. Sem dúvida. E a gente tem drones, né, cara? O drone hoje não é feito apenas para fazer imagens aéreas. Como é que tá essa questão dos drones? Cara, é isso que eu tô falando. Esse tipo de tecnologia, né, que a gente tá falando, por exemplo, drone, celular,
dados, GPS, tudo mais. Para mim, tudo isso são meios. Meios para você fazer as coisas melhor. Né? Há 20 anos atrás, se você começasse uma picada aqui e não colocasse no ângulo certo, você ia errar alguns quilômetros, tá certo? Hoje, você faz isso de forma otimizada, você vai reto, né? E faz o que se fazia a mesma coisa que se fazia no passado, só que de forma mais otimizada. Então eu vejo a tecnologia como um meio para você fazer as coisas certas, né? Então quando você pega, por exemplo, tecnologia de aplicação de defensivos, o tanto que mudou isso nos últimos anos, cara, o tanto que era utilizado de cauda no passado, por exemplo, você fazer 1 hectare, você usava 700, 800 litros de cauda. O que é cauda, cara? Cauda é o que vai dentro do pulverizador. É do a avião água. ou não? Do avião? Ou do avião, ou do trator, tudo mais, né? Certo. Mas é a água que você coloca lá dentro. É a água que é o vetor, né? Para você colocar os defensivos e tudo mais e pulverizar na lavoura, né? O que tem de tecnologia de aplicação hoje, cara, que economiza água, economiza espaço, entendeu? Então, mas nesse assunto, o que você diria para essas pessoas que dizem que hoje nós comemos agrotóxico, não sei o que, então isso é uma lenda hoje? Cara, é uma lenda por vários motivos, né? A principal delas é que os produtos que mais utilizam defensivos agrícolas hoje, eles são produtos que a gente não consome direto, né? Como é o caso de soja, milho, algodão, pastagem, né? São todas culturas que têm aplicação de defensivo, onde que tem maior aplicação de defensivo. Só que para chegar até o prato, né, o alface, tomate não vem, né? Não, ele vem, só que assim, as aplicações elas são feitas cumprindo prazo, carência, né? Então assim, se você olhar lá acho que é no para, eu não lembro agora o nome da sigla lá que tem um estudo de defensivos agrícolas em alimentos, né? Cara, a contaminação por agrotóxico no Brasil é ínfima. Tem gente que bebe agrotóxico para se suicidar e não consegue morrer. Sério mesmo, cara? É sério, cara. É muito sério. Isso. Não, assim, eu tô falando aqui, mas assim, isso é muito sério. Tem muita gente que consome veneno, né, que é agrotóxico, achando que aquilo ele vai matar e não mata, cara. Cara, que doido isso. Então peraí, só pra eu entender. Eu tô de dieta, tentando emagrecer. Você se reparou, mas talvez seja o ângulo da câmera, eu pareço um pouco gordo. É porque é o Ramones aí que tá assim. Tá. A camisa... Então, o meu alface pra dieta, eu posso comer de boa. Claro. Não precisa falar que boa nem nada. Não, mas aí que tá. Você corre o risco de morrer ou de pegar uma intoxicação por protozoário maior do que por agrotóxico, cara. Então eu boto aqui boa pra matar o protozoário. Como é que eu tenho que falar tecnicamente correto? É agrotóxicos ou defensivos agrícolas? Cara, eu não tenho muita essa moagem, não. Você é raiz, qualquer né? coisa, eu sou raiz. Mas assim, defensivo agrícola a gente usa como se... Você fala assim, como é que é? Remédio-tóxicos. É que é foda, né, cara? Você fala droga? Eu falo. Você vai na drogaria, né? Sim. Ou você vai na farmácia? Qualquer um dos dois. Entendeu? É droga. É a mesma coisa, cara. É que, na verdade, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose, exatamente. Você reparou que só fala de alface. Eu aqui, né? O Jorge, eu não como essas coisas, cara. Alface, ele nem corre esse risco. Eu não como tomate, nem alface. Pô, mas viu, você passa SBP em casa? Sim. Passamos. Então, você sabe que ali tem uma dosagem maior do que usa num hectare? Então, que legal você falar isso. É informação que ninguém sabe. Cara, entendeu? Que legal, você passa repelente na pele do seu filho, cara? Sim, passo. Aquilo ali aquele composto é o mesmo que se usa para matar inseto lá na lavoura. Então você disse que isso é uma narrativa, então, porque eu falo por mim. Toda vez que eu vou no mercado e trago verduras, legumes para casa, eu fico, caramba, vou consumir esse trem, será que tem agrotóxico? Óbvio que é bom lavar. Assim, eu não tô lógico, falando... mas digo assim, mesmo, eu acho que como eu falo, cara, será que realmente, porque quem tiver a narrativa? Porque as pessoas que plantam em casa falam, olha, eu planto aqui sem agrotóxico, meu alface limpinho. Daí eu compro no mercado, falo, cara, será que eu vou ter câncer por causa disso? De forma alguma, porque isso é controlar. Óbvio que você tem que lavar os alimentos, como sempre ensinaram. Motivos, como sempre ensinaram a gente, né? A gente tem que lavar os alimentos, cara. Óbvio que tem produtor que vai fazer o manejo certinho. Óbvio que tem produtor que vai fazer o manejo errado, cara. Entendeu? A gente não pode generalizar. O que eu posso afirmar, assim, categoricamente, é que a maioria dos produtores faz um ótimo trabalho, velho. Sim. Respeitando carência para levar pro mercado, entendeu?
aplicando as doses certas. A gente tem mais um problema de conformidade em aplicação de defensivos hoje, muito mais. O Brasil é o único lugar do mundo que os defensivos são por cultura e não por praga. Você bota fé nisso? Quer dizer, traduz isso aí pro... É o seguinte, isso aqui é uma cultura de soja, isso aqui é uma cultura de alface. Pode ser, eu estou fazendo um exemplo. Pode ser que eu tenha um inseto que ataque os dois. Certo. Mas, se o defensivo tiver registrado só para soja, eu não posso aplicar ele em alface. Mas é a mesma praga que ataca os dois. Entendi. Entendeu? Uhum. Isso acontece muito. E às vezes o cara vai assim, ó, naqueles relatórios assim, na alface apareceu um composto que era proibido. Mas ele foi aplicado para matar uma praga. Mas muitas vezes ele não está registrado para aquela cultura. Entendeu? Nos outros países, a grande maioria dos outros países, os defensivos eles são registrados por praga. E aí, se aquela... poderia aplicar... Se aquela praga ataca a alface ou ataca a soja, meu amigo, taca-lhe pau. Uhum. Entendeu? A questão é solucionar a praga, né? Então, o que acontece muitas vezes a falta de conformidade, às vezes, em algum herbicida ou algum inseticida que vai num produto, é porque aquele produto não está registrado para aquela cultura. Mas ele matou a praga que estava ali, entendeu? Sim. Ei, Paulo, mas é interessante, cara, porque, por exemplo, no nosso estado, hoje nós temos uma Assembleia Legislativa, né, que hoje discute pra caramba essa questão de defensivos agrícolas. Eu fiz uma pesquisa para estarmos aqui hoje, né, e eu vi ali, cara, projetos do tipo proibir os aviões que fazem aplicação dos defensivos. Uhum. Proibição de alguns tipos de defensivos. Um programa de desestímulo da aplicação de defensivos. A meu ver, Paulo, eu acho assim, cara, que os defensivos fazem com que nós tenhamos uma agricultura muito melhor, cara. Porque quando nós temos que pensar assim, de duas frentes. Aplicação de defensivos para a gente até proteger a questão ambiental. Se eu tenho 1 hectare e aplicar os defensivos agrícolas, acredito que eu tenho um resultado muito melhor. Mas, Jorge, eu acho que eu sei essa resposta sua. Seria a minha próxima pergunta. Você acha que tudo que eu falei, então, se essa noção que a gente tem hoje, que isso faz mal, que vou pegar câncer, você acha que é uma narrativa ideológica? Não tem nada a ver com... Cara, eu acredito sim que é uma narrativa. Não tenho dúvidas de que é uma narrativa por uma série de motivos, né? Pode ser ideológico, uma série de coisas. O que é fato é que todas as justificativas que são dadas para essas narrativas são facilmente quebradas. Entendeu? Se você for olhar a ciência, se você for olhar as informações, porque assim, dado, meu amigo, você pode transformar na narrativa que você quiser. Mas por que não chega até no dia a dia pra gente? Cara, Eu tenho uma noção de que é o seguinte, a gente tá muito preocupado em fazer as coisas acontecer, entendeu? Lembra que você tava falando com a gente aqui em off, que, eu só não quero o Estado interferir no meu negócio? Não quero. Cara, eu só quero trabalhar, velho. Eu tô pensando... Porque assim, eu tenho coisa muito mais importante pra pensar no meu dia a dia, que é se eu vou fazer isso aqui, se vai chover ou não, do que falar pros outros que... Entendi. Entendeu? Eu quero preocupar com o negócio dele, se vai dar certo ou não. Não tá preocupado em ficar derrubando a narrativa. Mas Exatamente. pode falar, Paulo, eu acho que existe uma necessidade. Eu acredito que tem, e o AgroResenha vem muito por causa disso também. Exatamente. Essa é a importância do seu podcast. Porque, por exemplo, hoje, cara, na Assembleia Legislativa, tem inúmeros projetos de leis, igual eu citei pra você. Sim. Está sendo discutido isso no Parlamento Estadual. Pois isso não é uma realidade assim, tipo, a gente tá distante. Já imaginou, Paulo, se amanhã proíbe a aplicação de defensivos agrícolas por aviões? Bizarro. Sabe por quê que é bizarro? Vou te falar uma coisa muito interessante. Lembra que eu falei do volume de cauda? Sim. Né? Normalmente, vamos supor assim, um inseticida aí comum, você joga 1 litro, 1,5 litro por hectare de princípio ativo. Só. Você tá entendendo? Só que quando você faz isso em pulverizadores terrestres, muitas vezes você precisa de um volume de cauda de 100, 200, 300 litros por hectare para você jogar aquele 1,5 litro. Compreende? Sim.
Quando você faz isso em avião, cara, além de você fazer isso muito mais rápido, o seu volume de caldo é muito menor. Entende? Então, você tem um desperdício de água muito menor, né? Você utiliza menos água para fazer isso. Você tem um rendimento operacional absurdo. Imagina, aplicando de avião e aplicando de trator. Né? Exatamente. E você, em tese, tem inclusive um melhor aproveitamento daquele defensivo, daquele herbicida, inseticida, que seja, entendeu? Então, quando você fala em aplicação aérea, ela é muito mais vantajosa, né? Você gasta menos combustível, menos tempo, quer dizer, você tem uma eficiência maior no controle do que você está querendo fazer, porque imagina você fazer em um dia e fazer em 3 dias uma aplicação, é totalmente diferente, certo? Então, são certas coisas assim. Eu estou falando que todas as aplicações aéreas são feitas legal? Não, cara. Óbvio que tem erro, velho. Não, mas a gente tem que partir sempre do princípio que esteja... Né? Sim, mas o Brasil não seria essa potência se não fosse isso. Exato. Lógico que tem erros, cara. Se você aplicar no horário errado, se aplicar com vento, vai ter deriva, vai matar, igual teve no Rio Grande do Sul, que foi um caso isolado, que mataram um monte de colmeia de abelha. Lembra que teve isso aí? Não, Então, mas foi isso aí. Rolou uma pulverização aérea e, cara, o cara aplicou no horário errado, de uma forma totalmente equivocada. Ou seja, é pura ciência mesmo. Cara, certo. Óbvio, velho. Tem horário certo. Você não pode aplicar no meio da tarde com vento. Se tiver vento acima de tantos quilômetros por hora, você não pode aplicar nenhum defensivo, cara. Entendeu? Isso é técnica, né? É técnica, cara. Não é tudo isso tem parâmetro. Né? Tudo isso tem parâmetro. Quando você estuda agronomia, tudo isso tem parâmetro, cara. Então, se você aplica fora do horário, né, o produto que não é registrado para aquela cultura, deu merda. Vai dar merda. Deu ruim. E deu. Matou um monte de colmeia. Aí o que saiu na mídia? Agrotóxicos matam abelhas que estão não sei o que. Foi um erro técnico. Mas foi um erro técnico num lugar. Eu lembro, extinção das abelhas, a prejudicar não sei o que. Cara, mas sabe o que eu penso disso? Eu tava assistindo um documentário esses dias que falava assim que graças ao governo da FHC, o brasileiro passou a comer mais proteína. Certo? O pobre. Então, assim, não só graças ao governo da FHC, graças ao agronegócio. Então, assim, as pessoas que criticam muitas vezes, falam, tem agrotóxico nas verduras, a pecuária é malvada porque ela toma espaço desde que, e coitado do boi, não pensam que, na verdade, essas mesmas pessoas que defendem as minorias, os pobres, graças ao agronegócio, o pobre hoje tem acesso à carne, a alface, o tomate, mais barato. Cara, isso que você falou é uma coisa que é muito interessante, né? Porque a gente aumentou nossa produção, né? E especialmente nós aumentamos sobremaneira a nossa produtividade. Sim. Né? E quando a gente aumenta a produção por área, a gente diminui a necessidade de aumentar a área, né? Então, parece um contrassenso, mas o aumento da produtividade diminui a necessidade por abertura, né? Que é desmatamento e tudo mais. Tô falando aqui que não existe desmatamento ilegal? Existe, claro. De forma alguma, cara. Tem um monte de safado fazendo isso, cara. Mas não é a maioria, meu. E não é a regra. E tá dentro da lei, entendeu? O lance tá dentro da lei. O que acontece muito é que os ambientalistas, em regra geral, eles querem, inclusive, diminuir o desmatamento que tá na lei. Entendeu? É porque a gente preserva pra caramba, né? Eu vou dar um exemplo pra você. Eu estive em São Paulo agora em janeiro. E ali eu fui no museu e tal, daí a pessoa mostrou no Museu Catavento, e a pessoa mostrou um mapa e mostrou, isso aqui são as florestas, tá? Aí eu tinha falado, cara, de Mato Grosso, e ela virou pra mim e falou assim, então você é daquele estado que fica derrubando árvore pra plantar soja. Entendeu? Como é que você encara, cara, esse tipo de afirmação, Paulo? É foda, cara. É complicado, porque assim, de certa maneira, nós derrubamos a árvore pra fazer. Mas hoje tem bife na mesa do pobre também, quanto isso. Então, é toda uma questão de decisão, né? Algum tempo atrás, a Europa, especialmente a França, decidiu que eles iam dar subsídio para os pequenos produtores para eles serem pouco produtivos, né? Para preservar... No fundo não preserva porra nenhuma, né? Porque já derrubou tudo que tinha para derrubar. Sim. E aí eles dão uma grana pro cara e o cara não precisa aumentar a produtividade, porque ele tem a graninha do governo ali, entendeu? E aí quando a gente olha pro Brasil, cara, você falou aí de empreendedorismo. Sim. Para você empreender no Brasil,
numa área que você assume muito risco, cara, qualquer coisinha, qualquer mudança, e hoje política influencia totalmente na rentabilidade do produtor, qualquer coisa quebra um cara. Né? Sim. Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, cara, quando a gente coloca esse negócio. E quando você falou que a gente o nosso desenvolvimento econômico possibilitou que a gente pudesse trazer alimento barato, é fato, cara. Isso foi uma decisão, é a decisão de Estado. A gente precisa, quando foi na década de 50, 60, que falaram assim, ó, quem for para Mato Grosso vai ganhar terra, foi uma decisão de Estado, cara. Os caras vieram, abriram as terras aqui, desbravaram porque o governo falou que tava dando terra para desmatar e fazer produção. Mas isso foi uma decisão de Estado, cara. Pensando a longo prazo. Pensando que a gente precisa ter segurança alimentar. Tanto que eu falo que meus pais falam isso, seus pais devem falar também, os seus também, que na infância deles, se fosse para classe média, né? A carne não era algo no dia a dia, era mais frango. De forma alguma. A carne era ovo, assim, cara. Ovo, a carne era algo assim especial, final de semana. Não era o dia a dia. O dia a dia era arroz, ovo e feijão. Cara. Se hoje a carne tá no nosso dia a dia, é graças ao agronegócio. Assim como qualquer outro produto, cara. Nós passamos de importador de produto para exportador, cara. Isso é muito importante, porque foi uma decisão de Estado, né? As pessoas vieram para cá, fizeram as aberturas, tá certo? E hoje a gente possibilitou com que o Brasil crescesse, cara. O agronegócio representa 23% ou 24% do PIB do Brasil. É o celeiro do mundo, inclusive, considerado. Falam muito de celeiro no mundo, né? Eu acho que tem essa designação. Mas assim, cara, a representatividade do agro na nossa economia é muito grande. Se você pegar Estados Unidos... Estados Unidos é o maior produtor agropecuário do mundo. Em tudo quanto é cultura, os caras produzem pra caramba. O PIB do agronegócio lá representa pouco, coisa de 2, 3, 5%. Até porque tem outras coisas a mais também. Exatamente. Vale do Silício, as maiores empresas de tecnologia estão lá, né? Então, quando se fala em PIB, você tem serviço, você tem um monte de outras coisas, né? E a nossa vocação é agro, cara. E a gente é contra. Entendeu? É meio bizarro. Assim. Mas aí a gente tem que teria que ter orgulho, né? Uhum. Assim como nos Estados Unidos você for lá, você for nos estados que são predominantemente agropecuários, cara, os caras têm orgulho daquela parada lá, sabe? Tá, mas só pra finalizar esse assunto, Gi, você já teve algum problema com algum ambientalista, assim, no seu podcast, você fala essas coisas? Já teve alguma... Não, cara, assim, como eu falei, no meu podcast eu sempre trago as pessoas para falar sobre a vida delas e o que elas fazem, né? Eu trouxe gente que trabalha com orgânico, assim, eu não sou um defensor do orgânico, muito pelo contrário. Eu acho que é um nicho de mercado, acho ótimo para o negócio. É gourmetizado. É gourmetizado pra caramba, quem produz ganha grana mesmo. Uhum. Só que as narrativas construídas de que o orgânico é muito melhor do que o convencional, cara, pra mim é balela. Entendeu? Sim. Sendo bem sincero... Até porque se tudo fosse orgânico, a turma tava morrendo de fome. Não tem como, cara. E até aspectos organolépticos da comida. Você não viu aquela matéria, não sei se foi o SBT que fez, ou a Globo, que mostrava que os caras que vendem orgânico no centro de São Paulo, na verdade, compravam a Ceasa. Mas Sério? cara. E vende como orgânico. Todo mundo fala... foda. Assim, todo mundo fala que o orgânico é mais saudável, que o orgânico é isso, que o orgânico é aquilo. Só que não tem nenhum estudo que comprova que tem diferença mesmo. Uhum. Tanto de composição... Disso eu não sabia não, Paulo. Tanto de composição como de sabor, cara. Se você comer uma cenoura orgânica e uma cenoura não orgânica, você não vai saber. Sabe qual é. Por isso que os caras vendem cenoura que não é orgânica como orgânica. E o cara compra lá e tal. Entendi. Exatamente, entendeu? Doido isso, cara. Então, assim, é uma série de construções que são feitas, né? Na minha opinião, são ideológicas. Grande maioria delas. E, cara, não tem fundamentação Essa científica. questão... Cara, eu posso falar um negócio pra você, Paulo? Acho que essa questão ideológica é terrível, cara. Que, por exemplo, a gente pega uma fala do Macron que fala assim, depender da soja brasileira... como é que fala? Incentivar o desmatamento da Amazônia. Mas interesses comerciais, nem ideológicos. Exatamente. O que você pensa sobre isso aí, cara? Cara, eu tive na França em 2017.
2016. Que fila, hein, cara? Teve na França. Mas eu fui a trabalho. Cara. Eu fui a trabalho. Nós estávamos rolando. Exatamente. Ou seja, ele ganhou pra estar lá. Eu tava a trabalho, cara. E eu fui numa plantação de soja lá. Entendeu? Uma bosta. Uma terra ruim do caralho. Entendeu? Ou seja, você que foi dar aula pros caras. Não fui dar aula porque eu não entendo porra nenhuma de soja também, né? Mas assim, como eu falei, assim como ocupamos o oeste do Brasil na década de 50, foi uma decisão de Estado. Muito bem feito, inclusive. Entendeu? Então, na época. a quem interessa, assim como Paulo? na França, foi uma decisão de Estado. Você não aumentar a produtividade e manter os caras do jeito que eles estão, entendeu? Eu tive acesso a estudos, por exemplo, que falam que eles preservam hoje 4%. Sim. Né? Então a quem interessa, porra, essa narrativa? ONGs, Sabe? Eu acho que é essa a grande pergunta. Eu acho que aí né? é um grande ponto, né? Por exemplo, o Brasil hoje preserva 66% da sua área. É porque assim, eles mataram tudo que era deles e agora eles querem que o Brasil seja o quintal do mundo. Que o Brasil preserve, já que eles não preservaram. Tem um movimento nos Estados Unidos que chama assim, ó. Eu não lembro qual que é o primeiro, assim, Agriculture Here, Forest There. É isso, exato. Tá Cara, ligado? que foda, né, cara? Tipo, traduz deixa a aí, floresta Paulo. lá, meu. Traduz Deixa a aí. floresta lá. É o Brasil, nosso quintalzinho Brasil ali. Eu conversei no meu podcast com o Fernando Sampaio, que é o diretor executivo da estratégia PCI aqui em Mato Grosso, né? Ele falou uma coisa muito interessante, cara. Ele falou assim, ó, todo mundo fala que a Amazônia é bacana, que a Amazônia é linda, que a Amazônia tem muitas riquezas, mas quem mora lá, cara, não vê isso. E quem fala lá de São Paulo que tem que preservar a Amazônia, que não pode levar nada de desenvolvimento para lá, não pode desmatar, blá, 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 não vive a realidade dos caras para saber, de fato, se isso é uma coisa lá. Entendeu? Doido, né, cara? Então quem vive lá não vê essa riqueza que todo mundo fala que tem. Uhum. E aí? Você não vai levar o desenvolvimento para lá através de agricultura, pecuária, outra coisa, e vai deixar os caras na pobreza? Exatamente, Vocês conhecem né? Mato Grosso, cara. Como é que é a BR-163? Nova Mutum, Sinop, Sorriso. É bacana? Não são cidades boas, cara? São lindas. Lucas do Rio Verde tem um dos melhores IDHs do Brasil, velho. Exatamente. Escola boa, pública tudo maravilhosa. Escola pública maravilhosa. E aí? É ruim ou é bom, entendeu? Uhum. Foi uma cidade que aceitou a vocação do Brasil. Exato, cara. Tá, mas paralelo a isso, já que o nosso é tudo menos política, qual que é a sua opinião, então, já que a gente destacamos que talvez um dos problemas seja a politização do assunto, do agro, né? Só que em Brasília nós temos a bancada do agro, né? Sim. Nós temos uma bancada Ruralista, federal, né? ruralista lá. É importante ou você acha que é só lobby, cara? Você acha que ou muda alguma coisa? Cara, assim, eu talvez não seja nem a pessoa muito mais indicada para falar sobre isso, sabe? Só que eu parei de acreditar no governo, em político há muito tempo. Tem mais um Entendeu? quase Assim, um capa aqui. eu voltei a acompanhar um pouco mais na última eleição, né? Porque... Mas já decepcionou de novo. Não é nem que já decepcionou. Eu acho que é um período que você tem que pesquisar e fazer a sua decisão mais acertada. Uhum. Mas passou, meu amigo. Eu tô focado na minha família, eu tô focado no meu trabalho, né? A minha pátria é a minha família, né, cara? Então, tudo alheio a isso, cara. Eu antes eu ficava procurando na internet notícia de isso, de aquilo. Cara, parei, velho. Eu tô focado 100% no meu trabalho, eu tô focado 100% no que eu tenho que proporcionar para minha família e tá tudo certo, sabe? Agora, nesse ponto, eu acho que depende muito mais de uma iniciativa, da iniciativa privada do que da iniciativa pública, Perfeito. cara. Entendeu? Só que assim, em épocas de bonança, ninguém pensa nisso. Exato. Ninguém pensa Quando que a tem que barriga tá defender cheia, o agro, entendeu? Quando a barriga tá cheia, A hora ninguém que tá lembra. todo mundo se fudendo, aí todo mundo, Então, a gente tem que defender o agro, a gente tem que fazer isso, blá, blá, blá. Meu, sabe? Agora, Então, o que eu faço com o Agro Resenha, cara? Eu não falo de agronegócio, cara, eu falo de pessoas. E vocês vão, cara, vocês não sabem o tanto de gente que não é do agro que escuta o Agro Resenha. Não, E sabe o que eu faço ali? Eu faço a conexão, cara. Eu faço a conexão da pessoa que não é do agro, ou até mesmo a que mas se é de outra área, eu faço a conexão com outra pessoa que está fazendo acontecer. Exatamente, Paulo. Entendeu? É isso que eu acho que é a grande sacada, né? Eu escuto o Agro Resenha, então ali eu já vi gente falando, sabe, da história familiar, o cara que saiu da vida da família dentro do agro, aí de repente voltou. E eu já vi, assim, N histórias
que de fato o seu podcast é sobre pessoas. É sobre pessoas. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da pergunta, já aproveita, já falando de Agro Resenha, de divulgar o nosso canal, né? É verdade. Pessoal, você tá gostando desse papo? Tá achando legal esse papo? Tá bacana. Então é o seguinte, galera. Nós temos o nosso Instagram, que é o @tudo-menos-política, onde ali você vai ver sempre quem é o próximo convidado, as nossas informações, o nosso dia a dia. Nós temos recebido pessoas legais que têm vindo aqui, conhecer o nosso espaço. Ontem nós recebemos uma visita, Paulo, da Estânia. Olha só. A Estânia estava no The Voice Brasil. Ontem veio aqui para conhecer o nosso espaço. Foi bem legal. Hoje nós tivemos uma visita muito legal do Marco Marrafon. Então um abraço, Marco Marrafon. Quem é Marco Marrafon? Marco Marrafon foi secretário de Estado de Educação, hoje acho que é presidente do Cidadania, de um partido político, e veio aqui conhecer o nosso espaço, então um grande abraço. E um grande intelectual. E você que assim, quer nos conhecer, mande uma mensagem aí, vem aqui conhecer o nosso espaço, o nosso estúdio, É bacana, hein? ver como bacana. é que funciona aqui. Bom, a visão que as pessoas do dia a dia, pessoas comuns, têm é que o agro é um setor muito rico, muito rico, mas porém que é rico justamente por pagar pouco imposto. Isso procede? Cara, assim, eu trabalhei muito tempo no IMEA, né? Que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E uma das coisas que sempre tirava nosso sono é quando o governo queria tirar a lei de incentivo para exportação, né? Que é a Lei Candir. A Lei Candir. Né? Todo ano tinha uma história de que queria abolir a Lei Candir. E o estudo que a gente fazia era sempre o mesmo, cara. Que isso era péssimo para o negócio e era péssimo para a economia do Estado. Mas por que eu falo isso? Isso é uma grande besteira, cara. Porque é o seguinte, se você onera impostos para os produtos agropecuários, basicamente o que acontece é que, como nós vendemos commodities, né? Nós vendemos soja, milho, boi, algodão, tudo são commodities agrícolas com preços que são fixados em bolsas internacionais. Entendeu? Então, o produtor não vende pelo preço que ele quer. Ele vende pelo preço que está disponível. Então não é malvadão, então. Ele segue a lei de mercado. É lei de mercado. E os mercados agropecuários são aqueles que seguem mais à risca as leis de mercado, né? De oferta e demanda. Entendeu? Diferente de outras commodities. Então não é o cara que bota o preço do boi, então, dele. Não bota preço nada. De forma alguma. Isso tudo são preços indexados. A diferença é que soja, milho e algodão, por exemplo, que é o carro-chefe da agricultura no estado, esses preços são definidos em bolsas estrangeiras, né? A bolsa de Nova York, no caso do algodão, bolsa de Chicago, no caso de soja e milho. Então o que acontece é uma conta muito simples. Tá tantos dólares o bushel lá em Chicago, você vai só tirando as contas. Você coloca o preço do real, tira o preço do transporte e tudo mais, e o que sobrar para o produtor é o que fica para ele, imposto entendeu? Estadual, imposto federal e... Tira tudo, entendeu? Então, se você desonera o produtor, onera, né, no caso, o produtor com um imposto a mais, o que acontece é que ele vai receber a mesma quantidade a menos. Sim. Se você tem no caso da Lei Candir, ele isenta o produtor de pagar o ICMS. Só que eu tenho uma pergunta bem burra, porque a minha especialidade foi perguntas burras aqui nesse podcast. Começou no podcast do Bitcoin, eu fazendo perguntas idiotas. Mas é o cara que mais leu aqui, de nós três, eu, Dom e Rafael, é o cara que lê tudo. Mas eu não leio se você não entende, eu leio e não entendo. Diz que essa é a grande diferença do comunista. Se o Estado... Tem gente que leu Marx e tem gente que leu e entendeu. O que não é o comunista que leu e entendeu, né? Mas se o Estado produz, por exemplo, Mato Grosso produz no ano tantos bilhões. Na verdade, o dinheiro não é dele. Não. Ele manda o governo federal, certo? O governo federal pega e transforma num bolo, fatia esse bolo e redistribui aos estados. Então, na prática, a União pega a produção do estado, redistribui e devolve uma parte para Mato Grosso, certo? Então, quando o estado quer atrapalhar a Lei Candir, ou muitas vezes quer acabar com ela, a Lei Candir nada mais é do que devolver para o estado algo que era dele. Não é assim, porque devolveu para a União isso. Não é mais ou menos assim? É confuso? Cara, eu entendo muito pouco sobre isso. O que eu sei é que, assim,
você tira o ICMS daquela mercadoria, né? O Imposto de Circulação de Mercadorias. Né? Você tira aquele ICMS. Aquele tributo, ele vai direto para os cofres do Estado. Sim. O ICMS ele é estadual, né? Sim. Então ele vai direto para o cofre do Estado. Então, teoricamente, o governo está deixando de arrecadar aquela grana. Né? O governo estadual. O governo estadual. Porém, mas recebe repasse federal através do FPE. Isso, essa parte eu sou ignorante mesmo. Assim, eu também sou. Nós somos dois ignorantes aqui, mas tá bom. mas assim, o que eu sei é isso. Mas isso é uma grande besteira. Porque como eu falei, se o produtor recebe menos pelo produto dele, pensando que nós estamos falando de commodity aqui, que é o nosso principal negócio no estado, né? Se ele recebe, vamos supor, 12% a menos na receita dele, você concorda comigo que 12% a menos na receita... Às vezes é o lucro do cara, Às vezes é o lucro do cara. Ou o reinvestimento do cara. Ou reinvestimento. Cara, 12% funcionário a mais. Posso falar um negócio pra você? O cara não vai crescer, mais, ou às vezes o cara diminui a área. Paulo, 12% na maioria de toda... O cara vai do lucro pro prejuízo, é o lucro, cara. Exatamente. Às vezes o cara vai do lucro pro prejuízo, entendeu? Então, mesmo. O que a gente sempre colocava era isso, ó, bicho. Se vocês fizerem com que o produtor pague esse tributo, cara, o que vai acontecer é uma quebração em massa de um monte de produtor. E não vai ser os grandes que vão quebrar, tá? Não vai ser os grandes. São os pequenos. São os pequenos e os médios. Não é o Elusmar. Não, de forma alguma. Não são esses grandes grupos que vão quebrar. Você pode ter certeza que não é. Né? São os pequenos e os médios produtores. E pode ter certeza, um médio produtor, um pequeno produtor em Mato Grosso planta 1.000 hectares. É um cara pequeno, cara. É um cara que trabalha com a família. Isso pra Minas Gerais é surreal, né? Explica para as pessoas que esse cara não sobra para ele uma fortuna todo ano. Não, eles acham que o cara tem uma fazenda grande, tem tratores, não sobra dinheiro para ele. Todo mundo que trabalha com commodity, cara, a margem é sempre pequena. E é um risco danado. Agora todo mundo tá nadando no dinheiro porque, pô, os preços das commodities, mundial, né? E os preços das commodities estão no alto. Mas não é sempre assim. Né? Tem ano que o cara perde dinheiro mesmo. Entendeu? Então, tem os ciclos da produção agropecuária que isso é muito, muito relevante para a rentabilidade do negócio. Então Mises falava que era assim, que quanto menos impostos tiver, mais impostos você gera. É isso que você está falando. Sim, assim. E aí é o seguinte, entra na macroeconomia, tem um estudo que a gente faz, que a gente mostra isso por A mais B, que é o seguinte, a gente tem os impostos não, né? Mas a rentabilidade direta em cima daquela produção. Tributo, imposto, encargo, tudo isso aí, né? E são gastos diretos. Né? Só que isso gera receitas indiretas. Né? Se você pensar em Sinop há 50 anos atrás, Sinop não tinha nada, acho que nem Sinop existia 50 anos atrás, tá certo? Se não tiver agricultura lá, não vai ter concessionária de venda de trator, não vai ter casa agropecuária para vender adubo, semente, sal mineral, o que for. Né? Sim. Então, sempre quando tem uma produção agropecuária, ele puxa os empregos diretos, né? Que é o cara lá na fazenda. Só que ele puxa muito mais os empregos indiretos, que é isso que eu estou te falando. E esses empregos indiretos puxam empregos induzidos. O que seriam empregos induzidos? Induzido é o seguinte... Se tem gente morando na cidade, meu cara, tem que ter borracharia, tem que ter supermercado, escola. Tem que ter drogaria, tem que ter escola. É verdade. Quantas cidades mato-grossenses nasceram em volta de... Sinop era uma empresa, não era? Sinop era uma empresa. Sinop foi a colonizadora, né? A colonizadora lá do oeste do Paraná, uma coisa assim, né? Então o que acontece, cara? Se não tem a produção agropecuária ali, não existia nada disso aqui. Nada disso. E você paga quanto de imposto quando você compra um saco de arroz, meu cara? Perfeito. 1 litro de óleo, né? Eu acho que tudo isso, cara, faz a gente... O papo de hoje, mais que sobre pessoas, Paulo, é sobre o respeito que a gente tem que ter com o agronegócio, com a agropecuária, igual você falou, com essas pessoas do campo. Entendeu? Eu acho que a nossa missão aqui hoje foi cumprida com louvor. Não tô fechando, não chegamos ao final. Mas assim, sabe, cara, a gente chega já numa maturidade desse episódio, da gente pensar o agro com muito mais respeito do que a gente começou esse programa. Cara, isso pra mim, cara. Eu sou suspeito pra falar, né? O Dom, que é o nosso diretor, lembrou que esse Sinop tem 43 anos. Pra
Você vê, de fato, 50 anos atrás não tinha esse nome. Não tinha nada, cara. Então, cara, é foda. Gerava imposto zero. Né? Aí pronto. Agora. Pô, a cidade que não existia não tinha nem imposto gerado. E hoje tem até aeroporto, cara. Você pega um voo de Sinop, você para em Brasília. Você sabia que tem voo direto de Sinop pra Brasília? É? Cara, os caras não precisam mais vir pra Cuiabá pra porra nenhuma, cara. E aí eu puxo naquele assunto que a gente falou no passado. E aí? É melhor não ter nada lá na Amazônia? Eu não tô falando que tem que desmatar a Amazônia não, entendeu? Mas, sabe, a gente tem São umas reflexões que a gente tem que fazer. Reflexões que a gente tem que fazer. A gente é um país que tem essa vocação, cara. Nós temos gente para fazer, né? Apesar de ter todos os problemas de contratação de mão de obra, mas nós temos gente para fazer, gente empreendedora pra caramba. Temos clima, terra. Temos clima, temos terra, temos sol, cara. Nós fazemos 2 safras por ano. 3 em alguns lugares. Nenhum país no mundo faz isso, cara. Como é que é? Tem uma alternância, né? Soja e milho, tem um negócio assim, né, Paulo? Aqui no Brasil, né, especialmente quando a gente fala da produção do cerrado, em outras regiões do Brasil também, a gente tem a possibilidade de fazer... Nós vivemos aqui um clima tropical. Né? Isso é um ponto que eu nem falei naquela hora, mas eu vou puxar aqui agora. Em climas tropicais, cara, a gente tem mais doenças, a gente tem mais insetos. É tudo muito diferente de um país que é temperado. Né? Que chega no inverno, cobre de neve e aí mata todas as pragas que existem ali, entendeu? É o ano inteiro aqui. Aqui não, meu amigo, é o ano inteiro. Calor, sol, né? Umidade, né? Não é o ano inteiro que tem umidade, mas, cara, a gente faz 2, às vezes 3 safras na mesma área. Né? Põe soja, milho, dependendo da área, coloca boi num período. Então, a gente tem incidência de doença pra caramba, a gente tem incidência de inseto pra caramba. Erva daninha, cara, lá no seu quintal lá, se você não deixar de roçar lá, não cresce um monte de erva daninha, cara. Cresce erva. E às vezes tem que jogar uns produtinhos lá. Então. Né? Se você estivesse nos Estados Unidos, ia vir a neve aí, você não ia fazer porra nenhuma. Entendeu? Falando sobre o Amazonas, né? Eu entendo como você fala sobre... talvez transformar no estado mais produtivo, porque ele é produtivo. Sim. Mas é aquela velha história, o que não tem dono não é de ninguém. Sim, Então talvez não fosse melhor o Brasil, enquanto estado, delimitar o que pode ser feito e não pode ser feito no Amazonas, para que, na verdade, tenha dono e tenha cuidado. Sim. Cara, como é hoje, cara, desculpa, mas é muito... Na impressão que, assim, desmatamento, tudo que acontece lá é justamente por não ser dono de ninguém. Sim, sim. Assim, cara, é o que eu te falei. A gente tem área aberta hoje suficiente para produzir alimento pra caramba, sabe? Eu não sou um defensor de que tem que derrubar mato e fazer lavoura. Não sou, cara. Acho até, inclusive, que não é esse caminho que a gente tem que seguir, porque nós somos uma potência agroambiental. E a gente só tem que fazer isso se tornar um diferencial competitivo no mercado internacional. Você tá entendendo? Sim. Porra, qual que é outro país que tem 66% da sua área preservada e ainda assim é líder mundial? É uma potência. Cara, uma potência, é verdade, cara. Paulo, que eu estava acompanhando na frente lá da nova lei de licenciamento. Né? Eu sou advogado e às vezes eu tenho muitos clientes hoje do agro. Então, assim... eu estava acompanhando a questão daquela frente que está no Congresso Nacional hoje, e ali ele falava assim, o relator falava de uma questão que eu achei muito interessante, que ele falou assim, hoje, março de 2021, nós temos potencial para dobrar nossa produção sem derrubar uma árvore. Isso é verdade, cara? Porra, muito verdade. Mato Grosso vai ser protagonista, já é, né? E vai continuar sendo protagonista, cara, porque assim, ó, a gente tem hoje aqui, falando especificamente do estado, tá? A gente tem mais ou menos 23 milhões de hectares que são utilizados para pastagem e mais ou menos uns 9 milhões, 10 milhões que são utilizados para agricultura. Desses 23 milhões aqui que são utilizados para pastagem, cara, a gente tem uma produtividade baixa de pecuária, tá certo? Não vamos negar isso. Só que essa mesma área ela tem uma porcentagem grande dessa área que pode ser convertida para a agricultura facilmente. E mantendo a produção pecuária se a gente aumentar as produtividades, que é possível. Sensacional isso. Então, cara, a gente não tem necessidade de derrubar um pé de... Por isso que eu falo para você que eu não sou a favor de sair derrubando mata e abrindo área, porque não precisa. Aí sabe por que eu achei interessante nessa audiência pública
que falou assim, então por que a gente não dobra? Que dá um interesse econômico. Sim. A gente não, porque nós não temos a capacidade de escoar a produção. Exato. Porque, por exemplo... Logística, tá falando? Logística. Então, a gente não tem hoje, por exemplo, um trem, hidrovias. Nós dependemos exclusivamente de rodovias, cara. Cara, a rodovia sempre ferra a gente. Já pararam pra pensar nisso? Sim. Sempre, Você lembra em 2000, mais ou menos, sei lá, ano de 2006, 2007... Quando teve um aumento fudido assim de produtividade, e aí começou a ter um monte de caminhão parado na Serra do Mar, lá em Santos. Eu lembro disso aí. Cara, logística pura. É logística, cara. A gente não tem estrutura. Por que a gente não tem mais pivô central aqui para fazer irrigação? Não sei. Primeiro, porque é mó difícil tirar a licença ambiental, a outorga d'água e um monte de coisa para fazer. E segundo, porque oscila tanto a energia lá no campo que queima os motor e não compensa. Cara, você falou tudo isso sobre logística, problemas de as pessoas acharem que o imposto é alto, tudo mais, mas e que na Europa eles acham que o Brasil tá desmatando, tá acabando com tudo. Mas enfim, você acha que o governo Bolsonaro mais ajuda ou atrapalha com essas polêmicas e ficar brigando com a Europa, com os Estados Unidos e China? Cara, foi o que eu falei. Quanto menos o governo interferir, melhor. Entendeu? Então, eu acredito muito assim... Porque uma coisa é a opinião pública, né? A gente participa do mercado internacional. Então, qualquer coisa que influencie a visão das pessoas em relação ao nosso produto é ruim. Sim. Né? Especialmente se não tá no menu do dia, né? Se não tá naquele esquema que precisa estar. Então, assim... Quanto menos intervenção, termos de opinião, de imposto, qualquer coisa nesse sentido é melhor, né, cara? Eu acredito muito que o governo Bolsonaro ele trouxe pessoas técnicas para trabalhar dentro do governo. O Salles é uma delas, né? O Salles é uma delas. E eu sou muito fã da Tereza Cristina, sabe? Da agricultura. E eu sei que ele trouxe pessoas técnicas, assim, trouxe pessoas técnicas e deu liberdade para elas, porque gente muito próxima a mim tá no governo, sabe? Então, assim, gente que eu sei que é boa, que tá no governo e tá fazendo um bom trabalho. Então, isso é o que me dá bastante segurança de dizer que, sim, pelo menos na área que eu tô enxergando... Do agro, você fala. Do agro, é um governo técnico. Porque sabe o que eu lembro hoje? Saiu hoje a matéria, né? Dizendo que o real tá quase R$6, é 5,70. E eu lembro daquela frase você falou em cargos técnicos, né? O Paulo Guedes era para ser Paulo, né, seu xará? Eu conheci o Paulo Guedes pessoalmente no congresso do MBL em 2017, 18. E eu tive a oportunidade no camarim de perguntar para ele assim: Paulo Guedes, isso aqui é exclusivo, tá? Que eu falei ao vivo. E o Paulo Guedes, cara, no camarim, né? Seja, não era só poucas pessoas ali. Mas e aí, o que você acha de privatização? Eu falei assim, cara, por mim, vendia tudo. O Estado não tem que ser empresário. O Estado não tem que ter banco. O Estado não tem que ter nada. O Estado nada mais é do que o mediador das relações humanas ali do Estado. Uhum. Então vendia banco, vendia tudo, Petrobras, tudo. Cara, naquele momento me deu uma felicidade de mim assim, cara. Deu uma alegria. Estamos no caminho certo, né? E a gente viu que, na verdade, na prática... E depois ele deu uma declaração, assim que começou o governo, que se um dia o dólar chegasse a R$5, deu tudo errado. Caso o Haddad ganhasse, o dólar ia para R$5, deu tudo errado. O Haddad não ganhou o Bolsonaro, o dólar está 5,70 e tantos. Então, assim, será que de fato o Bolsonaro dá essa liberdade ao corpo técnico dele? Entendeu? E o que eu vejo, na minha opinião? Quando um Macron da vida, que a gente sabe que por interesses comerciais ataca o Brasil, ele tem um alvo perfeito, que é o Bolsonaro, que só fala besteira o dia inteiro. E eu acho que isso reflete no campo imediatamente. Não tem dúvida, cara. Entendeu? Eu lembro até que no início do governo, eu falava que essas
pataquada que ele fazia aí era jogar o porco na sala, né? É isso. Eu imaginava que era essa a estratégia mesmo, assim, porque assim, você joga o porco na sala, todo mundo fica olhando o porco, e não olha o resto. E não olha o que é essencial. E eu acho que a estratégia estava nesse sentido, até vir pandemia e todas essas coisas que atrapalharam bastante o decorrer da governabilidade ou qualquer coisa nesse sentido, né? Porque aí as prioridades mudaram e as coisas, enfim, por questões óbvias, tiveram que mudar, né? Mas hoje me parece que não sei se essa era de fato uma estratégia, né? Posso falar um negócio Porque pra você? continua falando, demorando a passar. tá demorando a passar. Eu né? acho que nem tudo ao céu, nem tudo à terra. Eu acho assim que, assim, é lógico, quando acerta, temos que elogiar o governo. E a hora que erra, a gente tem que ser críticos, assim como éramos com Lula, com Dilma, né? Mas nessa questão ambiental, eu acho que o Bolsonaro ele protege o nosso país no sentido assim de fazer os enfrentamentos com o Macron. Na questão ambiental, ele chamou o Macron pra porrada, meu irmão. Mas eu não sei até que ponto, porque a narrativa, assim, é o Macron e o mundo versus o Bolsonaro. Então, assim, por mais que a gente sabe que o Bolsonaro tem razão, acho que quando ele fala, mas na visão lá fora, mas mundo eu contra acho que ele. Eu acho que essa é a questão mesmo, né, cara? Vira Porque, assim, narrativa. Exato, vira um prato cheio pra você dar um tapa na orelha dele, né? O que eu acho? Eu acho que um presidente, ele tem deveres institucionais. Ele tem que ficar quieto muitas vezes, ele tem que ser polido muitas vezes pelo cargo que ele ocupa. Tem que ser político. Mas vou repetir a frase do Macron. Depender da soja brasileira, nós estamos incentivando o desmatamento da Amazônia. Então, mas o Bolsonaro, nesse ponto, eu acho que ele vai bem a hora que ele fala assim, eu sou presidente da porra toda e não vem falar da Amazônia, porque você não tem porra nenhuma preservada. Eu acho que nesse sentido tá certo, sabe? Mas o Macron só falou isso porque tinha um Bolsonaro lá, é isso que eu quero dizer. Se fosse um presidente mais polido, que eu quer dizer, talvez o Macron não falaria isso. Seria um presidente mais próximo, Macron, que conversaria mais. Só tem o Macron falando isso, a frase absurda dessa, porque tem um Bolsonaro falando merda aqui. O que você acha, Paulo? Como eu falei, eu não sou o cara mais indicado para falar sobre política, né? Até porque eu não acompanho tanto como eu deveria. Mas eu concordo, te dá um diploma de falar assim, fale abertamente. Não, cara, aqui é papo boteco, né? Sim. É o que eu sempre falo para todo mundo. Falar merda, todo mundo fala. Né? Eu falo, vocês falam, todo mundo fala merda. Né? Agora, uma coisa é eu falar merda e o Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito que as pessoas, elas têm que entender qual que é o poder da responsabilidade dela. Perfeito. Entendeu? Já diria o tio Ben do Spider-Man. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, cara? Eu não tiro uma vírgula que você falou, Gi. Cara, o Macron tá errado? Tá. Redondamente errado, cara. Ele não sabe o que ele tá falando. Inclusive, ele depende da soja hoje porque foi uma decisão de Estado da França não investir em produção agropecuária. Tá certo? Certo. Manter os caras do jeito que eles estão há 500 anos. Entendeu? Uhum. É uma decisão deles. Por isso que eles dependem de um monte de alimento de fora. Entendeu? Para fazer o alimento barato de fora. Né? Então é uma decisão deles, cara. E é um erro deles. Entendeu? Ele tá errado. Mas eu dizer para você que eu tô certo, que o Bolsonaro tá certo em rebater, é uma política de bate e volta, cara. Isso não leva ninguém a nada. É isso que eu penso. Talvez fosse um Temer ou o Fernando Henrique, eram mais polidos. Ia tentar resolver diplomaticamente, né? O Temer diria, preservá-lo-ei. Usaram uma mesóclise. É isso que eu penso. Então, assim, cara, ele é presidente de um país que é rico. E tem uma outra coisa, né, Rafa? Assim, a gente tá vivendo um momento agora que... Delicado, e é o seguinte, os poderes estão se reestruturando. Também acho. Os poderes estão reestruturando. A gente não sabe se daqui 5 anos os Estados Unidos vai continuar sendo a potência que é ou se vai ser a China, então, entendeu? Esse seria meu próximo ponto. Agora, o que eu falo pra você é o seguinte, vale a pena você rebater o Macron na França, que em termos de produtos agropecuários,
de parcerias comerciais, a gente não tem quase porra nenhuma. Então, esse é o meu próximo ponto. De novo, eu sou burro em política internacional, assim como sou burro em Bitcoin e burro também com outra coisa, né, que eu falei. Em, sei lá, mulher. Em mulheres. O Bolsonaro ficou... Mas tem como ser inteligente com mulheres? Não tem. Freud não entendeu as mulheres, que será? Quem dirá nós. O Bolsonaro brigou com a Até porque elas são muito mais evoluídas que a gente. Né? O Bolsonaro brigou com a Europa, brigou com a China e ficou pagando de brother do Trump. Pois é. Ao mesmo tempo que o Trump deu a pernada dele nele. E desviou os respiradores que veio pro Brasil e comprou todos. Tipo assim, e nunca deu nada, nem na OCDE, que chama, né? Nem na OCDE deixou o Brasil entrar. Então, assim, você não acha que é um erro estratégico? Muito. Um cara que fala que eu sou a direita, eu sou liberal, eu sou aquilo. Tipo assim, os aliados que eram para ser aliados dele, ele repeliu. Seria o Trump, né? O cara da Inglaterra também, o nome dele, o primeiro-ministro Boris Johnson. E brigou, que não deveria, com a China, que é o nosso maior comprador. A mesma coisa que eu, que tenho uma produtora de vídeo, o Dom também, que brigasse com o maior cliente dele. Tipo assim, cara, ó, você é o maior cliente, então vai se ferrar, então, eu tô cagando pra você. Não! Cara, fala, Paulo. Erro estratégico. Entendeu? Ó, onde tá o nosso principal mercado internacional? Cara, China. Ponto. Em termos de agro, tá? Sim. China. Onde vai crescer a demanda por alimentos nos próximos 50 anos? Na China, porra. China, Sudeste Asiático, Estados África. Unidos. Estados Unidos, não? Não, Estados Unidos Estados Unidos é praticamente autossuficiente em produção de alimentos, cara. Entendi. Entendeu? Uhum. É que eles têm uma população muito grande. Uhum. Então, apesar de eles serem grandes produtores, eles são autossuficientes em tudo, né? Entendi. Então, onde que vai crescer? É China, Sudeste Asiático como um todo e África, cara. O que você tá pagando pau pra França, meu amigo? Exato. Sabe? A risada é foda. É uma parada assim, Rússia, cara. Rússia também pode ser um grande parceiro comercial. Cara, e a gente vai... essa ideologia, e vamos pensar aí. O dinheiro não tem ideologia. Money, velho. Os cara têm uma necessidade, nós temos um produto. Você vai ficar brigando com os caras. E dando importância porque o Macron fala. Entendeu? Então é um tipo de coisa assim que, se eu fosse do Estado, eu estaria muito pouco importando com o que os caras estão falando lá. Faria a sala da política, claro, né? Assim como os relações fazem com os clientes. Relações diplomáticas com vocês? quem é importante. Você vai ter relações boas com os Estados Unidos, com França, mas eu acho que envolve muito mais coisa. Por exemplo, o Tratado de Madrid. Cara, aí a gente vai longe, sabe? Mas assim, a política internacional é foda. Mas tem um tratado que é o Tratado de Madrid, que eles iriam compensar o Brasil em muitos bilhões, certo? Justamente pelo Brasil ser um país que preserva. Não, ou seja, não desenvolvido. Né? Ou seja, vou te pagar para não desenvolver. Exatamente. Estão te dando uma esmola ali, entendeu? Para você se manter da forma como você a grosso modo, sim, vou ser bem atécnico agora quando eu vou falar. É como se fosse assim, um princípio de um poluidor pagador. Entendeu? Mas é um tratado de Madrid, é um tratado internacional, mas eu acho que fazendo esse contraponto, entendeu? Acho que é interessante nós fazermos. O Bolsonaro mandou bem, cara. Ele protegeu essa questão do Tratado de Madrid e quando a gente fala assim, eu concordo com vocês quando a gente fala... Preço? Né? Essa pergunta aqui. Exatamente, que o tratado não está sendo cumprido. Então eu acho que ele precisa falar assim, eu estou aqui, eu sou o presidente da República Federativa do Brasil e eu estou marcando o nosso território. Entendeu? Eu acho que é um ponto que a gente também não... Embora seja irrelevante a França, mas a gente tem que marcar o ponto. Tá, mas deixa eu botar o ponto também aqui. Hoje em dia, nesse mundo moderno de hoje, nacionalismo não cola mais. O nacionalismo... Hoje o mundo está aberto para negócio. Vou proteger o que é meu, Não, calma. Nacionalismo hoje, talvez na Guerra Fria, ou então na Segunda Guerra Mundial, desse certo. Hoje em dia, não, cara. O problema é que, apesar de... só hoje. Rafa, acho que o problema é que, apesar de a gente viver numa democracia, qualquer coisa nesse sentido, igual você falou, nacionalismo e tal, sempre remete a uma coisa ruim, e aí não é à toa que chama o cara de nazista, de fascista e o escambau, né?
Então, óbvio que a gente tem que olhar isso sob essa perspectiva, que as pessoas vão falar isso, e aí ele fazendo esse tipo de coisa dá a entender que pode ser, mas também não é, né, cara? Não é. Porque, ao mesmo tempo que ele faz isso pra marcar o território com a França, fala, não, me posicionei, ele se queimou com os maiores compradores dele. Então, tipo assim, qual foi a inteligência? Sim. Eu me posicionei aqui, mas me queimei com a China, com os Estados Unidos, com a Europa e tal, e aí? Sim. E quando a gente fala que esquema, não esquema ele, Bolsonaro, esquema com vocês, é agronegócio. De fato. É quem tá exportando, quem tá trabalhando. Então, assim, é uma responsa muito grande. Cara. É que, assim, tudo respinga ali, né? Tudo respinga no agronegócio, né, cara? Mas, falando, assim, da parte mais técnica do Ministério e tudo mais, tem tido um esforço grande em abrir mercados para vários dos nossos produtos, né? Então, acho que em linhas gerais tem sido feito um trabalho bem interessante. Inclusive nessa parte de defensivos, né? Sim. Foram muito criticadas aquela abertura, né? Falaram que registraram não sei quantos defensivos. Cara, muitas das coisas que estão travadas lá, às vezes tinha princípio ativo novo que demorava 10 anos para entrar no mercado. A hora que entrava no mercado, meu amigo, já estava fora de uso, sabe? Então, algumas coisas que deu uma acelerada sem prejudicar a questão técnica, sabe? Então, acho que tem muita coisa boa sendo feita, tem muita coisa para corrigir. E nessa, qual que é o futuro do agro brasileiro nessa aí? Como eu falei, é a nossa vocação, cara. Acho que não tem nenhum setor no Brasil hoje. Apesar do Estado, né? Apesar do Estado, não tem nenhum setor hoje no Brasil que é tão pujante como o agronegócio, cara. Então, quem quiser empreender no agronegócio... Cara, hoje eu faço um podcast nas minhas horas vagas e eu consigo manter esse podcast financeiramente, que eu falo de agronegócio, cara. Então, eu faço parte de um nicho de mercado que o agronegócio é um bom negócio, cara. E se você pudesse dar um conselho pro Bolsonaro hoje, então, assim, já está falando de que o agro, apesar do Estado, acontece, o que você diria? Cara, você encontrou com ele, tem 1 minuto para falar algo para ele em relação à sua área. O que você falaria para ele? Vixe, cara... Você cruzou com ele no banheiro do Mictório, lá da balada. Você falaria o que pra ele? Boa, cara. Você falaria pra ele? Cara, sinceramente eu não tenho muito assim. Eu acho que deixa a turma trabalhar, porque a turma faz bem pra cacete, entendeu? Assim, sai das suas costas. Cara, se você olhar a nossa infraestrutura, se você olhar a complexidade que é trabalhar no campo, se você olhar o agronegócio sobre todas essas matizes, cara, é muito foda, velho. Entendeu? O cara só tinha que abrir o caminho, sabe? E eu acho que, por exemplo, o ministro Tarcísio tem feito um trabalho genial, fazendo acontecer mesmo na infraestrutura, sabe? Gostaria até de já retificar, quando eu falei ali, é o COP21, né, tratado. O COP21. É o COP21, é o Acordo de Paris, né? Que na verdade fez esse planejamento de compensação. Então, o ministro Salles, inclusive, foi um dos que foi a Madrid, aí foi o meu grande engano, no ano de, acho que 2019, final de 2019, em novembro de 2019 ele vai a Madrid fazer um encontro em relação ao COP21 e fazer as cobranças, inclusive, dessa compensação que haveria. Então, Sim. faço aqui a minha retificação. Legal. Até pra gente apresentar, não é tratado de Madrid. Ele foi a Madrid, que eu me recordava, tá? Dá pra gente retificar. Inclusive, Paulo, a nossa estratégia PCI foi baseada na COP21, né? Entendeu? De todos os planos estratégicos pra gente ser uma potência produtiva e também ambiental e social, né? Então, estão em déficit com a gente. Exatamente. Né? Então, é esse ponto que eu queria chegar. Sim. Né? Então, galera, Paulo, eu gostaria de pedir se você tem uma mensagem final para deixar para a galera. Mais alguma dica pra gente, já que nós erramos aqui do podcast. Tem vários erros. Não sabe o que é feed, até o que é feed, cara. O que é feed? É feed do Instagram pra mim, cara. Não é nada a ver com isso. O feed é a alma do seu podcast. Se for um podcast. Se é a alma, né? a gente não sabe o que é. Isso é importante. Cara, eu tô morto, então. A gente tá sem alma. Sem alma. Não sei o que é feed, cara. Galera, a gente tá aprendendo, tá? Eu falei pro Paulo, Paulo, nasceu o Tudo Menos Política, nasceu um programa, e nasceu 3 caras que estão tentando fazer as coisas darem certo. Ultra diferente do outro, né? Vai lembrar. Eudom, tá ali. Eudom, por favor, vem aqui. Aparece o Eudom.
A gente gosta quando ele aparece. Cara, da audiência, sabia que... Vem cá, Aldão, por favor. No primeiro programa, ele apareceu no finalzinho e deu uma várias audiência. Pessoas vieram falar com ele porque acharam até o final. Aí, ó. Aí. Produção, por favor. Isso aí é só para dizer que a métrica está funcionando. Aldão, fala próximo ao microfone pra galera. Só para dizer que a métrica está funcionando. Para saber se você assistiu até o final, é saber se eu apareci no fim do programa. É tipo aquele bichinho do Mortal Kombat que aparecia lá, né? Eu dou esse carinho. Aldão, agora vem cá. Fica aqui, cara, com a gente. Põe uma câmera aqui. A câmera... Vamos quebrar todos os protocolos. Cara, justamente o dia que a gente traz aqui, Aldão, o cara mais foda de podcast, a gente vai quebrar todos os protocolos. Tá aqui, essa aqui, galera, esse aqui é o trio que tá fazendo isso dar certo. Rafael Milas, Aldão Jorge Aguiar. A gente tá aqui batalhando bastante para produzir esse material para vocês. O trio mais improvável do Brasil. Exatamente. E eu sou muito grato a Deus por ter esses dois caras monstros aqui comigo hoje. E gostaria de agradecer a vocês dois. Galera, Aldão, por favor, eu vou passar o microfone pro Aldão, pedir para vocês se inscreverem. Que na verdade é o único formado na área aqui, tá? Assim, eu que entendo isso aqui, é ele. É o único mesmo. Eu finjo que sei o que estou fazendo e eles acreditam que é o melhor de tudo. Galera, inscreve no nosso YouTube, né? Compartilha, curte, entra no nosso arroba lá no Instagram, Tudo Menos Política. A gente está fazendo isso aqui, é um projeto assim de coração, porque a gente acredita que a gente tem que reformar esse nosso país, tá bom? Isso aí. Muito bom. E agradecendo imensamente aqui o nosso querido Paulo Ozaki, né? Que deu uma aula pra gente hoje de agronegócio. E de podcast. Copiamos todas as dicas aqui. Inclusive, isso aqui foi só golpe para pegar todas as técnicas de como fazer isso aqui. Agora volta pra lá. De podcast de hoje. Valeu, obrigado, Aldão. Pra mim, podcast era YouTube, não era isso, Jorge? Tinha falado, cara. E depois jogava lá no Spotify, não era isso? Cara, a gente tenta fazer o melhor possível. Fazer melhor. Ô, Paulo, mensagem final, por favor, cara. Bom, pessoal, já tomei 3 garrafas de Heineken. Mentira, tomou mais, cara. Sua esposa assistindo, eu sei, mas tem mais 3, cara. Bom, pessoal, quero agradecer muito pela receptividade. Eu falei pra vocês em off, né, em off não, falamos online aqui, já tô bêbado já. Falei que o tesão passa pelo microfone, cara. E quem escutou esse bate-papo hoje aqui, você que tá aí do outro lado, escutando, onde você estiver, em qualquer era estelar, vocês vão saber que isso aqui foi feito com muito carinho, né? Foi mesmo. Foi. Então, eu agradeço muito pelo convite. Fico imensamente honrado de saber que vocês acham que eu sou alguma coisa em podcast, mas não sou nada ainda. Temos muito ainda a evoluir, né, cara? E vocês... Pra você ter uma ideia, eu sabia que era AgroResenha, mas não sabia que era Paulo. Aí, ó. Paulo, faz o merchan do AgroResenha agora. Pois é, cara. A gente está disponível em qualquer plataforma de streaming aí, de agregador de podcast, né? Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, tudo que você pode... Olha o tanto de coisa que tem, cara. Vai postar. Eu vou ensinar pra vocês. Pode deixar. Vai só Spotify. Ajuda a gente, Paulo. Apple, o que ele falou, cara? Sei lá, cara. Eu vou ensinar vocês, O que é agregador de podcast hoje? O Spotify é um agregador de podcasts. Ponto. Obrigado, cara. Então, estamos disponíveis em qualquer uma dessas plataformas. Sou muito ativo no Instagram, né? Temos também o Twitter, o Facebook, tem um LinkedIn também que a gente pode trocar uma ideia. Para quem quiser trocar uma ideia sobre podcast, sobre qualquer outra coisa também, quiser mandar um e-mail. Tem um curso que você quer propagar o seu curso? A gente acabou... Tem um e-book, cara. O e-book eu vou deixar disponível aqui para vocês. Tá. O e-book eu vou deixar aqui disponível para vocês, na descrição aqui desse episódio. Quem quiser baixar o e-book pode clicar aqui embaixo que eu vou deixar o link para vocês. Tem o nosso Instagram, que é onde eu tenho mais seguidores. E também qual que é o arroba? Muito. @AgroResenha. Em qualquer uma dessas mídias aí. Que nome legal, né? AgroResenha. É isso aqui que nós estamos fazendo. Estamos fazendo uma resenha aqui, né? Político Resenha. E também tem o nosso site, www.agroresenha.com.br. Deixa eu perguntar, no seu podcast tem cerveja? Cara, não tem porque eu não gravo presencial, cara. Eu só gravo à distância, cara. É verdade, você grava à distância. Eu só gravo
se eu for contar nos dedos aqui o que eu gravei de presencial, não passa de 10. A grande maioria foi feita à distância. Quantos episódios você tem gravados até hoje? Nessa semana que vem vai estar 175. Paulo Ozaki, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Deus te Paulo. abençoe. Prazer, você, cara. Valeu, toda a sua família, valeu. a sua filha linda, o seu filho que está chegando. Saiba assim, que nosso coração se enche de alegria de ter você aqui com a gente e de conhecer um pouquinho mais da cultura do nosso estado, dessa cultura do agro, dessa cultura das finanças que correm nas veias de todo Mato Grossense. Agora eu vou comer alface tranquilo. Do orgulho que a gente tem de ser agro. Agropop. O agro é rock, tudo. Agro é rock. É isso aí. Agro é tudo. Então, cara, você trouxe, além de tudo isso, essa coisa da gente ser Mato Grosso, Cuiabá, de Cuiabá pro mundo, do mundo pro planeta, do universo todo, ser agro. Cara, muito obrigado, cara. Muito a gente obrigado tá mesmo. muito feliz, É cara. uma honra mesmo, cara. É um cara gigante. Valeu! Pessoal, tamo se junto você chegou até aqui, não se esqueçam, se inscreva no canal, esteja com a gente sempre. Valeu, pessoal. Pessoal. Grande abraço, fiquem com Deus. Uhul!